parabéns, porque o seu amor é um amor incondicional que ninguém tem. Só Deus tem um amor maior que o amor de mãe. Amém? Eu convido a todos a ficarem de pé, por gentileza, abrirem nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 2, que fala sobre o nascimento e o sofrimento de Moisés. Amém? Nós vamos falar sobre uma mãe muito especial, chamada Jacobede. Bem rapidamente, porque eu não vou pregar, quem vai pregar é o pastor. Eu vou ler e vou fazer apenas uma reflexão rápida, para que nós possamos passar as oportunidades nas horas certas, para que seja feito com ordem e com decência, para que o Espírito Santo se agrade de nós, e quando sairmos daqui, possamos sair edificados. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo, capítulo de número 2. Quero convidar o nosso presbítero Auricélio para estar orando, para que nós possamos depois ler a palavra. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai amado e querido e santo, graças te damos, Senhor, por mais um dia na tua presença, porque tu és fiel, tu és um Deus onipotente, tu és um Deus onisciente, tu és um Deus que tudo pode, meu Deus e meu Pai. Que nós venhamos diminuir, que o Senhor venha crescer em nossas vidas nesta noite, meu Deus e meu Pai. Que nós não saímos daqui da mesma maneira que entramos, mas renovado no teu santo e maravilhoso poder, meu Deus e meu Pai. Usa o teu servo, meu Deus e meu Pai, que vai trazer, que ministrar a tua santa e gloriosa palavra. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome do teu Filho amado. E todos dizem amém. Que Deus possa continuar ajudando, né, e abençoando o nosso presbítero, né, que tem sido uma bênção na casa do Senhor. Vamos lá. Êxodo 2. Tem como tema o nascimento de Moisés. Mas nós vamos dar ênfase a Jacobede, a sua mãe. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que ele era bonito, ou em outras versões, formoso, ela escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com pinche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que ia lhe acontecer. A filha do faraó desceram ao Nilo para tomar banho. Porquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu um cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino, aproximando-se, perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então, a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque das águas foi tirada. Podeis assentar, amados irmãos.
A história dessa mulher, Jacobede, é uma história de uma mulher guerreira. Jacobede, ela arriscou a sua própria vida para salvar o seu filho, que se chamava Moisés. Jacobede, que era casada com Arão, amém? Tinha 3 filhos, Moisés, Miriam e Arão. Todos foram criados na presença de Deus. Todos foram criados no ensinamento de Deus. E olha que naquela época era muito difícil de se falar de Deus, porque era quase proibido. Então eles falavam de Deus contando as histórias dentro de casa, dentro das suas casas, quando eles chegavam do trabalho, porque eles trabalhavam num trabalho escravo, era oprimido por Faraó. Quando chegava, comia aquela porção de pão, sentava ao redor da mesa e iam falar aos seus filhos sobre Deus, sobre as grandezas de Deus. Amém? Era assim que as pessoas ficavam sabendo. Então a Bíblia diz que ela era da tribo de Levi e casou com um homem da tribo de Levi, porque naquela época existia ordem, existia decência, as pessoas obedeciam aquilo que Deus fazia. Uma pessoa de uma outra tribo, por exemplo, da tribo de Manassés, não podia casar com a tribo de Levi. Tinha que ser tribo com tribo. Se eu era da tribo do funcionário 1, eu tinha que casar com a tribo do funcionário 1, com a mulher da tribo do funcionário 1, obedecendo a Deus. Amém? Então aí começa já toda uma história de obediência. Aí começa a coisa dar certo. Porque quando você trabalha de forma correta, de acordo com o que a Bíblia manda, a igreja cresce, o bairro é ganho para o Senhor, as coisas acontecem de forma tremenda. Jacobede foi uma grande mãe. Jacobede foi uma grande heroína. Foi uma mulher que arriscou a vida para salvar Moisés. O que aconteceria com esse menino? Eu vou fazer um resumo rápido para não tomar tempo. Moisés foi criado como príncipe, passou 40 anos como príncipe Moisés. Aprendeu a ler, a escrever e se tornou um dos maiores arquitetos que o mundo já conheceu até hoje. Até hoje, talvez não exista arquiteto como Moisés, veja só, porque foi Deus que deu a inteligência a ele. Mas Moisés precisava ser criado lá com Faraó para aprender a ler, para depois ele escrever o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Como é que ele escrever sem saber ler e escrever? Após ele matar um egípcio, ele teve que fugir para o deserto de Midian, e chegando na casa de Jetro, ele casa com uma das filhas de Jetro e se torna pastor de ovelha. Deus começa a quebrar aquele orgulho de príncipe, né? Deus começa a tirar, falar, olha, só ser príncipe não é o suficiente. Eu te coloquei como príncipe para tu aprender a ler e escrever. Agora eu quero quebrar o teu orgulho para você ter humildade, porque mais para frente eu terei uma grande obra na tua vida. Passou 40 anos como pastor de ovelha. Se humilhou, né, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. O crente tem que ser humilde. Se ele não tiver, não acontece nada da vida dele. Pode ter certeza disso. Após os 40 anos, no deserto, lá na casa de Jetro, um sacerdote super inteligente, um homem super importante, que instruiu Moisés no caminho certo, que dava conselhos a Moisés. É por isso que nós temos que apegar o nosso pastor, porque é quem nos aconselha. Amém, irmãos? Muitas vezes nós estamos passando por um problema e a gente não consegue sair daquele problema, porque a gente tem vergonha de chegar para o nosso pastor. O nosso pastor é o nosso amigo, é o nosso sacerdote. Chega para ele e fala, eu estou passando por isso e preciso, porque Moisés pediu a Jetro conselhos e Jetro deu ótimos conselhos a ele. Por isso ele se tornou o grande filho. Sabe por quê? Porque ele teve uma mãe que teve coragem de arriscar a sua vida para poder salvar ele, para que ele se pudesse agora tornar, sabe o quê? O libertador das pessoas que estavam no Egito há mais de 400 anos. Deus aparece a Moisés em uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Um grande milagre de Deus. Imagine você olhar para o pé de árvore, está pegando fogo, mas não se consume. E daqui a pouco aquela árvore começa a falar. Amém?
Isso é uma teofania, chamada de teofania. Amém? Nós não podemos ver Deus. Amém? Então Deus vem como uma teofania. Deus usa alguém. Deus vem em visões. Deus vem em revelações, meu amado irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E aí manda Moisés ir lá libertar o povo. E quando Moisés volta, que abraça a sua família, aí ele vê o valor da mãe, de ter colocado ele naquele cesto. Ele vê o valor de Miriam, de ter chamado uma ama de leite para alimentar ele. Ele vê o valor de Arão, que foi ao encontro dele no deserto e ajudou ele a fazer essa grande obra. O povo só foi liberto depois da 10ª praga, a praga da morte do primogênito. Eu quero dizer a vocês que Deus me deu uma revelação e eu vou dar para a igreja. Porque aquilo que Deus dá, nós temos que dar, irmãos. Vai ser hoje. É rapidinho. Deus falou para mim uma coisa. Eu sonhei que eu estava andando de sandália havaiana, mas a sandália já estava nos pés, porque muitas vezes Deus dá a sandália para você calçar, mas eu já estava calçado com a sandália havaiana. Sandália havaiana nos pés significa humilhação. Deus estava dizendo para mim o seguinte, foi o que eu entendi: meu filho, do jeito que você está sendo humilde dentro da minha casa, continue nesta humildade, porque eu vou te abençoar. Isso é para edificar a igreja, viu, irmãos? É para edificar a igreja. Porque o Deus que nós servimos, não fique pensando que Ele não está nos vendo, não, que Ele está. Deus nos vê. E na hora que Ele quer falar conosco, Ele fala. E Deus falou comigo a noite passada. Então eu estou contando para a igreja. Seja humilde, como Moisés foi. Deixou de ser príncipe. Tirou aquelas roupas, aqueles anéis e jogaram para lá. E vestiu roupas hebreias. E foi ser um pastor de ovelha. Se humilhou e se tornou um dos maiores libertadores. Amém, meus amados irmãos? Então, fique com essa palavra rápida, uma palavra objetiva, para não tomar tempo. Porque hoje eu quero ouvir o meu pastor pregar, porque eu sei que o fogo vai descer nessa igreja. Vocês, mães, meus parabéns. Se preparam, porque os maridos de vocês vão se converter. Se preparem, que filhos de vocês irão se converter. Se preparem, que cunhados, primos, pessoas da família irão se converter. Porque o Senhor está aqui hoje nesse lugar para fazer acontecer. Amém, meus irmãos? Vamos profetizar, porque se você não profetizar, nada acontece. A palavra de Deus diz que o homem de Deus tem poder para abençoar e para amaldiçoar, mas nós estamos aqui para abençoar. E eu profetizo bênção nessa igreja no nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Quero nesse momento já dar oportunidade ao grupo Louvarte. O grupo Louvarte está com oportunidade. O grupo Exaltar-te está com a oportunidade. Vamos louvar 3 hinos, né, pastor? Tá bom, né? 3 hinos, para poder a gente terminar na hora certa, né? Fazer as coisas tudo bonitinha, ficar uma bênção. Amém? Então, vocês estão com a oportunidade, pode vir à frente. Grupo de varão, se prepare. Eu já vou começar já a distribuir as pastas. Cada um já vai ficar com a sua pastinha na mão. Quando chamar, todos nós vamos vir aqui para frente. Quero todos os varões assim em fila, para o Senhor Jesus se agradar. Deus tem revelado muitas coisas para nós. E nós precisamos fazer com que essas coisas aconteçam.